Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o professor Antônio José e eu estou muito feliz porque hoje estamos fazendo a nossa última apresentação da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E você é o nosso parceiro, o nosso amigo, a pessoa que faz com que a gente esteja mais adiante nesse propósito e nesse projeto. Diretamente aqui dos estúdios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santarém do Pará, presidida pelo pastor Washington Gomes. Estamos aqui para fazer esta pré-aula e é a última aula que tem como tema Entre a Páscoa e o Pentecostes. Pensa em algo importante para a gente tratar nesta lição. É um momento de muita gratidão estar aqui com você, poder lhe agradecer pelas visualizações, pelos likes, pelos joinhas. É muito importante por você estar inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você, por gentileza, por favor, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe na sua igreja, na sua comunidade. É muito importante a sua presença aqui entre nós. Meu muito obrigado a você. E esquecendo, existe novidades aí. Está vindo aí a nossa próxima lição, próximo trimestre, onde vamos estudar acerca das parábolas, as parábolas da Bíblia, as parábolas do Senhor Jesus. Importantíssimo esse texto, importantíssimo esse nome, importantíssimo esse estudo. Vai ser importante essa aplicação bíblica e teológica e prática em nossa vida. Você, sim, será muito abençoado. E digo mais, já estamos preparando também essa lição, essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que vai falar acerca das parábolas. Importante. Queridos, eu só tenho a te agradecer. Agora, vamos para a nossa Entre a Páscoa e o Pentecostes. Lição de número 14, Entre a Páscoa e o Pentecoste. O texto áureo, ele diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. E também existe a verdade prática. A verdade prática fala: sem a Páscoa não há Pentecostes. E sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. E também, para você compreender melhor esta lição, como sempre eu tenho falado, você tem que se focar no tripé de ensinamentos, de bases, de conceitos dessa aula. Primeiro, você precisa entender que o objetivo geral é mostrar que Cristo é a nossa Páscoa. Segundo, reconhecer a importância do Pentecostes, a festa das primícias. Terceiro, explicar o significado do dia de Pentecostes. Meus amigos que aqui estão, meus irmãos em Cristo preciosos, o que posso aqui, para fazer uma introdução e uma compreensão melhor desta aula, é que, primeiro, para você entender a palavra de Deus, compreender o texto sagrado, você vai precisar saber que a Bíblia Sagrada, ela tem, pelo menos pelo estudo da hermenêutica, da ciência da interpretação, ela tem 3, ou algumas pessoas chamam de 2, linguagens. A primeira fala da linguagem literal. A segunda fala da linguagem figurada ou simbólica, que é a terceira. Agora, é importante conhecer isso. Por quê? Porque a Bíblia, às vezes, ela está usando ou falando de um texto, de um versículo, que fale numa linguagem literal.
outros que falem numa linguagem figurada e outros que estão falando numa linguagem simbólica. É importante, para compreender a palavra de Deus, é preciso entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso assunto hoje é Páscoa e Pentecostes. A Páscoa e o Pentecoste eram as principais festas do povo judeu. E a palavra Páscoa, ela fala de passagem, ou seja, a passagem da escravidão para a liberdade. A palavra Páscoa, ela simboliza o povo de Israel que estava lá no Egito, oprimido pela mão forte de Faraó, debaixo de toda a escravidão. E naquele processo todo, de repente, o Senhor Deus, o Deus Jeová, ele usa ali toda a habilidade de Moisés na liderança dele e tira o povo de Israel da mão de Faraó. Teve que ser comemorado a Páscoa, porque Páscoa é símbolo de liberdade. Agora, a Páscoa também, ela traz uma imagem, uma simbologia, uma aplicação bíblica e teológica acerca para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, nós olhamos para o nosso passado. Éramos escravos do pecado. E de repente, a nossa vida foi mudada a partir do momento que a gente conheceu, creu, acreditou nas promessas, nas palavras do Salvador e entendemos sim que ele, na pessoa do Senhor Jesus, puro e imaculado, representando ali o Cordeiro puro e imaculado, ele foi morto pelos nossos pecados. Ele foi delacerado pelas nossas dificuldades, transgressões, problemas e qualquer outra coisa que nos inflamavam a comunhão com Deus. E aí, um fator importante é que, tanto para Israel quanto para a igreja, a Páscoa ela tem uma simbologia importantíssima. Para você entender e compreender melhor, também uma outra palavra que está dentro deste conceito também é Pentecostes. A festa da colheita, das primícias, das semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de Pentecostes, que quer dizer 50º ou 50. Agora, para a gente fazer uma avaliação melhor, é que esse primeiro tópico, ele fala Cristo, a nossa Páscoa. E ele está subdividido em 3 pontos importantíssimos. Primeiro, fala da definição do que é a questão Páscoa. Segundo, fala da cerimônia da Páscoa, a cerimônia pascual. E terceiro, fala da simbologia. Para você entender isto aqui, é preciso você ver que Deus tinha, na verdade, uma aliança com Israel. Deus tinha uma aliança com seu povo. Na antiga aliança, a palavra de Deus fala que foi preciso um cordeiro morrer, na verdade, como simbologia dessa passagem. Processo de escravidão que entrou agora na possibilidade ou na realidade de uma vida livre e sem opressão, representando assim a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Também a Páscoa, na antiga aliança, ela tinha uma característica, era o sangue. O sangue tinha que ser derramado. E também a Páscoa, na nova aliança, ela teve que ter, na verdade, o derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo, puro e imaculado, o sangue inocente de Jesus. Nessas 2 alianças, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, quando eu falo antiga aliança, eu estou me referindo por exemplo, ao Velho Testamento. E a nova aliança, estou me referindo ao Novo Testamento. E ela fala cerca de Israel e a igreja, elas estão inseridas neste processo de libertação. Ou seja, Deus ele estava dizendo para o povo de Israel que era preciso um cordeiro morrer
e ser, na verdade, aproveitado, comido, alimentado, porque, como a Bíblia fala, que no Êxodo capítulo 12, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala no versículo 7. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras na vega da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. No versículo 11 diz: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus estava dizendo ali para o seu povo: há um novo tempo, há um período que eles tinham que se separar do Egito. E uma das formas que Deus usou para servir de simbologia de libertação foi a morte do cordeiro. O cordeiro, ele tinha que ser comido ali de uma forma completamente familiar. Cada cordeiro representava, na verdade, uma família. A Bíblia diz que o sangue deste cordeiro, ele seria colocado nos umbrais da porta dos filhos de Israel, para que o anjo da morte, quando passasse ali, visse o sangue, ele ia, na verdade, respeitar e ia dizer: aqui tem um crente aqui. Muitas das vezes, nós somos livres de tantos males, de tantos pecados, ou até mesmo de tantas coisas ruins da nossa vida, que talvez a nossa mente não consiga expressar, mas Deus está livrando a nossa vida de tantos males. Sabe por quê? Pelo sangue de Jesus hoje na nossa vida. Assim como o sangue protegia, na verdade, a vida do povo de Israel, assim o sangue também protege a nossa vida pela nova aliança em Cristo Jesus na nossa vida. E também, para você ter um entendimento melhor e uma compreensão maior, você precisa entender que a cerimônia da Páscoa era algo tão importante que eles tinham que comer de uma forma apressada, de uma forma assim rápida, de uma forma que dava a entender para eles que eles tinham que estar em fuga, que eles tinham que estar, na verdade, em saída, tinham que estar, na verdade, em passagem, ou seja, era um momento que Deus estava dizendo: o tempo de sofrimento, de escravidão de vocês acabou. Há um momento na nossa vida que Deus dá um basta. Há um momento na nossa vida que Deus diz assim: já chega, é o chega de Deus. Então, a minha oração aqui, é que também que Deus deu um basta no teu sofrimento. Deus deu um basta, na verdade, nas coisas difíceis que você está passando na sua vida. Também tem a questão da simbologia. A Páscoa, ela tem uma simbologia que eu acabei de falar anteriormente. Que eu falei da questão da Páscoa, a nova aliança com a antiga aliança. A questão do sangue. O sangue que representa a vida, e mais o sangue que tinha que ser derramado para que o cordeiro fosse morto. Para que tu trouxesse, na verdade, e traz para nós uma aplicação bíblica, que nós somos livres em Jesus Cristo. Nós somos livres e libertos na pessoa do Senhor Jesus. E vamos para o segundo tópico, que diz: o Pentecostes, a festa das primícias. Este tópico, ele é subdividido em 3. O primeiro fala da definição, o segundo fala do cerimonial, e o terceiro fala da simbologia da palavra Pentecostes. Primeiro, por que a definição? O que nós podemos aprender acerca disso? Primeiro,
A Páscoa, por exemplo, ela era uma comemoração fechada, em família, em um ambiente completamente ligado à intimidade. Já o Pentecostes já era uma festa pública, aberta para todos. A festa do Pentecostes, a festa que é conhecida na Bíblia como também a festa das semanas, a festa também do Pentecostes, como diz aqui, a festa de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: festa das colheitas, festa das semanas e festa das primícias. O que vale ressaltar é que o texto sagrado que dá essa ênfase toda está em Êxodo capítulo 34. E você vai ver, consequentemente pelo texto, e vai perceber que era uma festa de gratidão, de alegria, porque cada pessoa ia apresentar diante de Deus o fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho. Então era um momento de muito júbilo, de muita alegria. Tinha que haver esse sentimento de gratidão, sentimento de alegria. Por quê? Porque tanto aquele que plantava muito, aquele que plantava pouco, tanto aquele que colhia muito ou aquele que colhia pouco, quando era no dia da festa de Pentecostes, ele apresentava ali os primeiros frutos da terra. Os primeiros, na verdade, frutos que apareciam ali. Ou seja, tanto da terra quanto de animais do campo. Agora, o que vale ressaltar é que a palavra de Deus, ela é enfática quando se refere a essa manifestação de alegria em público. Porque Deus, ele quer, na verdade, ver um povo grato. O que Deus se alegra é de um povo que tenha gratidão, é que venha se alegrar e agradecer pelas coisas que ele tem e agradecer até mesmo pelas coisas que ele não tem. Agradecer não somente pelas alegrias, mas também pelas tristezas. Por que eu falo isso? Porque essa é a aplicação melhor para os dias de hoje, disso que nós estamos estudando. Porque existem tantas pessoas, queridos, que por mais que tenham R$ 1 ou que tenham 1 milhão, elas sempre vão viver mal agradecidas, vão estar murmurando, vão estar reclamando, sempre vão encontrar uma forma de não estarem satisfeitas. E isso aí, Deus não se agrada. Pense nisso, isso é importante se falar. Outro fator também é acerca da simbologia. Para nós, Pentecoste representa um novo tempo para a igreja. Para nós, Pentecostes representa a manifestação da colheita de almas, de vidas que se rende aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque na antiga aliança, o Pentecostes, ele era a manifestação daquilo que o povo plantava ou que o povo criava. Então, eles traziam isso para a presença do Senhor e agradeciam pelos frutos que ali tinham, na verdade, tanto colhido ou criado, como se fosse assim, como um animal, por exemplo, ou os animais do campo. Mas o que vale ressaltar é que o povo levava a presença de Deus. Outro fator também, nos nossos dias, a Bíblia fala que a manifestação ela é importante para ser aplicada quando se refere a evangelismo, a missões, a amor por almas, aquilo que você pode fazer para abençoar, ajudar, colher, fazer com que uma pessoa enxergue o caminho da luz, o caminho de Cristo, o caminho da salvação. Isso é importante. Outro fator também é a questão que fala acerca do cerimonial. O cerimonial, ele trazia uma apresentação de alegria, de gratidão, de que todos precisavam estar ali com o coração grato na presença de Deus. Um outro fator também, queridos, é que os pobres e os necessitados nessa festa não eram esquecidos.
eles eram lembrados. Eles não passavam necessidade. Muitas das vezes, aliás, o que vale ressaltar aqui é que a gente tem alguma coisa para ajudar alguém. Sempre nós temos algo para ajudar alguém. Ninguém pode dizer assim que não tem nada que não possa contribuir, compartilhar, repartir com outra pessoa, com o seu próximo, com o seu amigo, com alguém. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho nada para dar. Você tem sim. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem alguma roupa, algum sapato, alguma coisa você tem para compartilhar com a vida de alguém. Pentecostes fala sobre isso também. A gente está não somente agradecendo a Deus por aquilo que nós temos, porque eu tenho certeza absoluta que quando Deus nos dá, Ele sempre pensa que você pode sim compartilhar com alguém. Deus não nos abençoa de uma forma isolada, Ele sempre quer que nós olhemos para alguém. Assim Deus fazia com o povo de Israel. A festa de Pentecostes, também o povo tinha que se lembrar dos pobres e dos necessitados. Isso seria importante, eles assim fizessem. E vamos para o terceiro tópico, o dia de Pentecostes. Lembrei agora aqui da frase de um célebre homem, pioneiro das Assembleias de Deus, escritor, escreveu no seu livro Pentecostes para Todos. Emílio Conde é o seu nome, e ele chega a falar da seguinte forma: 50 dias após a morte e ressurreição de Cristo, Deus enviou aos discípulos reunidos o poder que abalou o cenáculo, o poder que transtornou Jerusalém e o poder que impressionou a multidão. Então, o dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes, que é o tema do terceiro tópico, ele traz 3 subtópicos também importantes. Cristo, o Cordeiro Pascal. Segundo, o Pentecostes do Espírito Santo. E terceiro, as primícias da igreja cristã. Agora, quando a palavra de Deus ela fala que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascal, isso é para dizer de uma forma muito enfática que o tempo da igreja chegou. Porque a Bíblia fala que ele foi humilhado, que ele foi morto, que ele foi crucificado, que ele foi moído pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos trazia paz estava sobre os seus ombros. E a Bíblia diz assim, da seguinte forma, que sobre ele estavam todas as nossas culpas, transgressões e pecados. E ali a palavra de Deus fala que ele na cruz do Calvário riscou, rasgou, anulou, perdoou todo o escrito de dívidas que estava sobre nós. E a Bíblia fala que nós hoje somos nova criatura. É por isso que a Bíblia diz também que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer o seguinte, que você pode ter um passado para o seu amigo, para o seu vizinho, para alguém, mas para Deus, ele pegou todo o seu passado, todo o seu pecado, na cruz, e lançou para trás das suas costas e disse, deles não me lembro mais. Então, você pode ter passado, na verdade, para muita gente, mas para Deus, a Bíblia diz assim para você, que ele pegou o seu passado, lançou para trás das costas dele e disse que deles não me lembro mais. Então quem se lembra do que você era lá no passado, ou é o diabo, ou é uma pessoa que não te ama, porque para Deus tu já foi perdoado e abençoado em nome de Jesus. E isso representa Jesus Cristo ali dando uma nova oportunidade para você, para a igreja e para nós e para essa geração. Também o Pentecostes do Espírito Santo. Isso quer dizer, em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, existe a manifestação. A Bíblia diz assim que todos estavam ali assentados, de repente veio o Espírito Santo como o som de um vento veemente e impetuoso e encheu
toda a casa onde eles estavam. E a Bíblia fala que línguas repartidas como que de fogo pousou sobre cada um deles. Então, existem duas características aqui da natureza, aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Primeiro, fala do vento, e segundo, fala do fogo. Realmente, queridos, quando uma pessoa ela é batizada com Espírito Santo e com fogo, como disse João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Isso representa que a igreja, ela, como disse Jesus, e recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Por que é Jerusalém? Jerusalém primeiramente representa a nossa vida, o nosso coração, nosso sentimento, os nossos pensamentos, porque é o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele vai purificando, vai queimando e vai trabalhando na nossa vida, queimando tudo aquilo que está em desagrado ou na contramão da vontade de Deus em nossa vida. Então, a vontade de Deus, primeiro, é Jerusalém, que representa a nossa mente, nossos pensamentos, a nossa vida, e depois representa o nosso lar, nossa família, nossa casa, nossa cidade, a nossa vida. Para isso acontecer, para a gente dar um bom testemunho e fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, o realizar de Deus, a gente precisa de poder do Espírito Santo, o power de Deus, o power do Holy Spirit, o power do Espírito Santo na nossa vida. Por que isso tem que acontecer? Porque o fogo de Deus no coração do pregador, de um evangelista, de um membro, de um novo convertido, faz toda a diferença. Quando ele fala, como disse Jesus, já não é ele mais que vai falar, mas é o Espírito Santo que falará por vós. Então é importante que a gente venha entender que o Pentecostes, a festa do Pentecostes nos dias da igreja, representa o batismo do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Esse foi o diferencial. Jesus marcou a igreja primitiva com essa unção, com essa presença, com esse fogo, com esse vento, com essa manifestação de Deus. E vamos para o terceiro subtópico, as primícias da igreja cristã. Nessas primícias da igreja cristã, dos primeiros crentes, aparece um homem, um personagem chamado Pedro. Este Pedro não era mais aquele Pedro completamente revoltado, mal amado, angustiado ou atribulado. Agora é um Pedro diferente. Agora capacitado e cheio do Espírito Santo. Agora cheio da unção e da presença de Deus. Exerce ali uma função de liderança. E começa a explicar para aquela multidão que ali estava, impressionada e confusa com aquela manifestação toda, e começa a citar que aquilo que estava acontecendo era uma profecia de Joel, uma profecia bíblica. Isso mostra na pessoa de Pedro uma nova geração de pregadores que ia acontecer na igreja primitiva. Um novo tempo. Ali mostrava, na verdade, que a igreja do Senhor Jesus, ela ia se manifestar através da presença de Deus, usando homens e mulheres completamente cheias de Deus, apaixonadas pelo Espírito Santo para fazer a grande obra da evangelização mundial. Queridos, o que vale ressaltar nesta palavra, neste momento, é que até hoje o Espírito Santo anda também em busca de corações apaixonados, de pessoas apaixonadas, para ter um coração
juntamente com Ele. Pessoas que têm sede de Deus, pessoas que têm a paixão por almas, pessoas que têm chamado de Deus, pessoas que obedeçam o chamado de Deus e queiram se entregar ao Senhor Jesus para serem usados como vaso, como instrumentos para Deus. E eu tenho certeza que você que aqui está me olhando, você está, na verdade, sendo comissionado, sendo chamado, sendo, na verdade, confrontado a aceitar esse chamado que Deus colocou na sua vida. E se Deus colocou um sonho na tua vida, meu irmão, fique sabendo, por mais que seja tão grande, por mais que seja tão difícil para você, mas quando Ele nos dá o sonho, Ele nos dá também as ferramentas, a sabedoria, a inteligência, a capacidade, a determinação para realizar. Só basta termos a atitude de querer fazer. Assim, eu termino aqui esta pré-aula pedindo para você, faça hoje uma reflexão. Como está a tua amizade com o Espírito Santo? Como está esse fogo de Deus na tua vida? Já que a Bíblia diz, Levítico capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderia completamente sobre o altar. Ele não ia e não podia se apagar. O sacerdote cuidava desse fogo, cuidava dessa presença, não deixava que isso apagasse. Assim nós temos que cuidar da nossa comunhão com Deus. Não deixar que as coisas frias desta vida, deste mundo, venham roubar a nossa comunhão com Deus. Meu muito obrigado. E não esqueça de compartilhar essa mensagem. Não somente de visualizar, mas também de dar o seu joinha. Porque o YouTube, ele nos ranqueia pela quantidade de joinha que nós temos nos nossos vídeos. Importante não somente visualizar, se inscrever, compartilhar, falar para os seus amigos, porque eu tenho certeza que nós vamos ser bênção em sua vida. Um forte abraço e estamos orando por você.